Bom dia, também mais uma vez no nosso canal Derrubando Muralhas. Deixa eu trazer para você aqui. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Isso está registrado em Mateus capítulo 8, o versículo 1, 2 e 3. Interessante que ele vinha de uma jornada espiritual, ele vinha de um momento com Deus, de uma consagração, ele estava descendo do monte, e sempre que ele tinha uma grande multidão, e a multidão era sedenta de uma necessidade. Não é diferente de hoje. A lepra daquela época se compara com a AIDS, com Covid de nossos dias. E era uma doença que era incurável. E quando a pessoa tinha esse problema na pele, ele era retirado de casa, da família, e ia viver num lugar, numa aldeia com outras pessoas contaminadas por aquela enfermidade. Então a lepra era associada ao pecado também. Eles associavam a lepra ao pecado. Uma pessoa leprosa era uma pessoa pecadora, porque não tinha cura. A lepra não tinha cura. É a mesma coisa do pecado, ele não tinha cura. Ele era substituído pelo sacrifício de um animal. Então ele não tinha cura. E isso era muito difícil para as pessoas. E quando Jesus veio, ele dividiu o tempo, antes e depois. E interessante que ele não veio para curar. Na verdade, Jesus não veio para curar as pessoas. Ele veio para libertar as pessoas do pecado, da condenação. Mas pouco se fala hoje dessa prisão espiritual que as pessoas têm. Hoje é muito agressivo falar que você é um pecador. Soa como uma ofensa. Você é um pecador. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai ter a vida eterna com Deus. Você vai ter uma vida eterna, mas porém não vai ter uma vida eterna com Deus. O pecado, como você sabe e é conhecido de todos, ele foi adquirido pelo homem através da desobediência. E o pecado, no original, o pecado é transgressão contra Deus, desobediência a Deus. Mas o pecado sempre teve solução. O pecado, ele é uma enfermidade na alma que ele tem cura. Mas as pessoas não procuram a solução do pecado um pouco por vaidade, um pouco por orgulho e um pouco por medo. Sabemos que o pecado, ele é tipo uma gangrena na alma. O pecado, ele é o combustível que alimenta Satanás de atrapalhar a sua vida, de dificultar a sua vida. O pecado, para você ter uma noção, ele vai lhe trazer enfermidades, porque ele é um agente do demônio que trabalha na sua alma. E a alma é o centro das emoções. Você tem que entender uma coisa, que Deus lhe deu o livre-arbítrio para você escolher a maneira melhor para você viver. Mas as pessoas hoje, elas não querem ser confrontadas. Se eu falar para você que você, por causa do teu pecado, você não entra no céu, você vai achar isso uma afronta. Porque as pessoas, elas querem ser elogiadas, elas querem ser massageadas, o seu ego massageado. Elas querem promessas e mais promessas. A Bíblia é cheia de promessas. A Bíblia é um arsenal de promessas de Deus. Mas da mesma forma como Deus é amor, Deus também é justiça. E o exemplo mais clássico disso é um pai de família. O pai de família, ele ama seu filho, mas ele também corrige o filho que ama.
Porque o pai que não corrige o filho que ama, ele deixa o filho correr solto. E o filho vai aprender coisas erradas em outros lugares, que deveria aprender certo com o pai. Vai aprender fora. Muitas vezes quando Deus lhe aplaca, quando Deus lhe chama atenção, e quando acontece alguma coisa que não é do seu agrado, você reclama de Deus. Você procura um pastor para lhe dar uma profecia, uma revelação de que tudo vai sair bem. Existiam profetas no reino de Israel, lá pela época de Isaías, de Elias, e que eles só profetizavam bênção para o povo de Israel. E com isso, levaram o povo de Israel à derrota. O povo de Israel, ele não focava na verdade, porque ele estava obstinado e ele achava que era uma ofensa. O que aconteceu? O povo foi derrotado. O que acontece com você? A derrota que você está sofrendo é por causa do pecado. Você observou que o leproso, ele adorou Jesus Cristo? Ele se prostrou diante de Jesus Cristo, reconhecendo a sua necessidade, o seu problema, e ele foi enfático. Ele estava numa situação de risco. Sim. E ele reconheceu, e o mais importante diante de Deus é quando você reconhece a sua situação de risco. E você então se apresenta a Deus como um necessitado. Miserável que somos, necessitado. Isso é o efeito da cura. Quando você se apresenta a Deus como a sua necessidade, Deus interage com você. Foi assim com a viúva que disse para o profeta que ia morrer porque não tinha mais nada em casa, ia juntar os gravetos. Foi assim com tantos outros. Você tem que procurar Jesus. E você tem que se apresentar e reconhecer o seu estado. Você está sofrendo assim porque você não reconhece o seu estado. O reconhecimento é a coisa mais linda que existe. Toda vez que você confessa alguma coisa, a sua pena é reduzida. Quando você contribui, reconhecendo que você errou, a sua pena é reduzida, tanto para os homens quanto para Deus. Quando você se apresentar a Deus, reconheça que você é um pecador, que você realmente está errado, que o diabo está se aproveitando, chantageando você, usando os seus erros para lhe chantagear, causando uma aflição na sua alma, trazendo estresse, e isso se agravando numa depressão. E você, como outro qualquer, se sente impotente e não pode fazer nada mais esse momento. Baseando, olhando para esse camarada aqui, o leproso, faça a mesma coisa. Levanta a sua cabeça. Olha para Jesus, confesse o seu pecado. Não vai lhe adiantar eu massagear sua alma, dizer que Deus tem um recado para você, que Deus tem uma bênção para você, que Deus vai lhe dar uma casa, um carro. Ele vai dar isso para você. Ele tem prazer em ver você bem, mas ele também tem o primeiro de tudo, você tem que buscar o perdão do seu pecado. Você tem que se reconciliar com Deus. Nenhum filho desobediente agrada ao Pai. Nenhum filho. Eu vou orar por você, lhe encorajando a você, pedir perdão a Deus. E você ora comigo, peça perdão. E a sua vida vai mudar completamente. Não sou eu só que falo, a Bíblia dá o recado. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, eu quero abençoar esse homem, essa mulher, esse jovem. Pai, entra com providência na vida deles e liberta ele agora, Senhor, desse pecado, desse trauma, dessa angústia, dessa tristeza. Livra, Senhor, ele de todos esses pensamentos maliciosos, maldosos, Senhor. Ajuda ele a se livrar das garras de Satanás para que ele possa ser feliz, se curar do estresse, da depressão, dessa angústia que atravessa a alma dele. Deus tenha misericórdia desse homem e dessa mulher. Liberta, Senhor, profundamente, transforma profundamente.
Pai, eu sei que tu tens uma bênção para colocar na mão dele, mas primeiro ele precisa, Senhor, se consertar contigo. Tenho certeza, meu Pai, que a partir desse momento ele vai se sentir livre, leve, para confessar o seu pecado. Pai, perdoa ele, transforma a vida dele em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu peço a tua graça. Amém. Depois que você confessar o seu pecado, você vai se tornar uma pessoa feliz, livre e tranquila. Eu sou o pastor Tomé e estou aqui para lhe ajudar. Acompanhe, faça sua inscrição no nosso canal, esteja conosco para nos fortalecer. Amém? Deus te abençoe.